As autoridades estaduais e municipais estão muito preocupadas com os eventos pontuais, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Não há um planejamento para se efetivar uma política de combate a esse crime organizado que se implantou dentro das torcidas uniformizadas de futebol. Então a gente vê que a Câmara Municipal, por exemplo, esses dias se pronunciou a favor de jogo do Clássico Rei com torcida única. O presidente da Câmara, o presidente da Comissão da Copa convocaram o secretário de Segurança Estadual, convocaram o comandante da Polícia Militar, convocaram várias autoridades para uma reunião e, para nossa tristeza, nenhuma dessas autoridades estiveram presentes nessa reunião, nem sequer foi considerada a representatividade desses parlamentares perante a sociedade e nem sequer uma explicação foi dada do motivo pelo qual o jogo foi realizado com duas torcidas. E foi um fracasso, foi um fiasco. A torcida que compareceu foram colocados 19.400 ingressos à venda, só foram vendidos 6.500 ingressos mais ou menos. Então, o cidadão se sente refugiado diante de tanta violência, especialmente em dias de jogos de futebol. A gente imagina uma Copa do Mundo com os hooligans aqui em Fortaleza, ou com qualquer outro torcedor que seja mais fanático e possa gerar um problema grave. A gente sabe que nessas partidas internacionais a gente tem a possibilidade, inclusive, de atentado terrorista, como aconteceu na corrida lá em Boston, e a gente vê que o nosso sistema de segurança não está preparado para esses grandes eventos. A gente tem um show internacional realizado aqui na nossa capital, em que 1.000 policiais foram destinados para esse evento. Só que o restante da população ficou toda desabrigada e desassistida de policiamento. Então se tira o policial lá do São Miguel, se tira o policial lá do Vila Velha, do Bom Jardim, para este evento, e a população fica à mercê da criminalidade. Inclusive, esses dias a gente teve lá no Vila Velha um cidadão que teve a cabeça decepada por criminosos, e a gente vê que realmente a realidade de Fortaleza é muito preocupante nesse sentido. Foi anunciado pela imprensa o investimento do governo do estado em torno de 68 milhões de reais na segurança pública, investimento esse que já estava previsto, inclusive no orçamento. O governador não remanejou, não deslocou nenhum valor de uma outra pasta, ou foi acrescentado um valor no orçamento que já era previsto. Se mostra para a população que há uma preocupação, mas que na verdade não há, porque esse dinheiro vai ser utilizado para quê? Para aquisição de viaturas que vão substituir as que já estão deficitárias, para comprar uniforme para os policiais. A matéria, por exemplo, dizia que eram 17 milhões só para a compra de uniforme para os policiais, que é nada mais do que a manutenção do sistema. Tem que se manter com o uniforme, tem que se manter as viaturas funcionando, e a aquisição de 150 motocicletas para o raio. Então, como se vê, há um investimento muito grande em material, um investimento muito pequeno em pessoal. Esse mesmo pacote anunciava um concurso para 500 policiais, melhor dizendo, 200 policiais e 300 bombeiros. O efetivo do bombeiro é muito reduzido, o da PM também está precisando, mas você vê que é bem aquém da nossa necessidade. Se você analisar que anualmente cerca de 900 policiais militares se aposentam, e você vai fazer um concurso para 200, você ainda vai ficar com um déficit de 700. Então, está muito aquém da nossa realidade, da nossa necessidade. Eu sempre cito um dado que é extremamente importante. Há 20 anos atrás, nós tínhamos na Polícia Civil 4.000 policiais civis. Hoje nós temos 2.000. E o governador anunciou que vai chamar para o curso de formação 613 inspetores, mas para deixar no cadastro de reserva. Então a gente vê que não há realmente a preocupação de aumentar os efetivos, de investir no social, de melhorar realmente as condições de trabalho dos profissionais de segurança e de aumentar a investigação. O principal fator para se combater a criminalidade em relação à segurança pública propriamente dita é a investigação policial, que a população acha que fica a cargo da PM, mas é responsabilidade da Polícia Civil. O programa Ronda do Quarteirão começou com um objetivo muito bom. Realmente era um projeto que tinha a intenção de aproximar a comunidade da Polícia Militar e no início surtiu esse efeito positivo, mas a partir das mudanças que houveram, com as mudanças de comandantes, o primeiro comandante era mais comunitário, determinava realmente o que previa o projeto, o outro já foi mais operacional, passou a colocar os policiais do Ronda para o serviço mais operacional, para o confronto, e à medida que eles foram para o confronto, eles perderam a quantidade de ter vantagem contra o bandido, porque só são hoje 2 policiais militares por viatura. Existem vídeos na internet em que os policiais do Ronda foram chamados para uma ocorrência no Carlito Pamplona. Lá foram desarmados por vários bandidos,
tomaram as armas dos policiais, chutaram os policiais, a população do lado filmando, gritando e até comemorando aquele fato. Eu tenho um desgosto muito grande de dizer que isso ocorreu. Em outro evento, no assalto ali na Sargento Hermínio, 2 policiais do Ronda trocando tiro com 4 bandidos. Então a gente vê que realmente a quantidade de policiais na viatura do Ronda do Quarteirão não permite que eles realizem a atividade como determina o nosso próprio ordenamento, que diz que para serviço de polícia em viatura, rádio patrulha, temos que ter no mínimo 3 policiais. Hoje a gente só tem 2, havendo essa deficiência muito grande. E a população cita muito como exemplo de polícia eficiente o Raio. Por que o Raio é tão eficiente? Os policiais do Raio, há 2 anos atrás, eram do Ronda, foram transferidos do Ronda do Quarteirão para o Raio. E por que melhorou tanto? Porque lá são 4 policiais por cada equipe. Os policiais são muito bem armados, muito bem equipados e têm treinamento constante. É importante frisar que o policial do Ronda do Quarteirão, depois que saiu da academia, não teve mais treinamento operacional. E do Raio constantemente tem esses treinamentos, além de receber R$ 1.200 a mais do que o policial do Ronda do Quarteirão. Então, uma série de vantagens, e aqui eu não estou criticando o policial do Raio por receber a mais. Eu estou criticando o governo que paga mais para um e menos para outro, desmotivando completamente uma categoria. Então, uma série de fatores que contribuem para a decadência muito grande do projeto, do programa Ronda do Quarteirão. Por que os policiais do Ronda não são treinados constantemente? Assim como no Raio tira-se um dia da semana para o treinamento, dava para fazer a mesma coisa com o Ronda. Até porque existem várias viaturas do Ronda do Quarteirão que estão com problemas mecânicos em manutenção, e os policiais que eram para estar nessas viaturas são colocados em esquinas, em praças, que dá uma falsa sensação de tranquilidade na medida que o policial está ali trabalhando sem um rádio de comunicação, sem uma viatura, sem uma motocicleta para até perseguir um bandido. Então é uma falsa sensação de tranquilidade, porque quando eu coloco o policial ostensivamente ali a pé, ele está apenas inibido a ação naquele local. Então o bandido deixa de agir naquela praça, mas vai procurar uma outra praça que não tem policiamento. Então a falta de treinamento por parte do Ronda do Quarteirão é culpa do governo, que tem essa política de exigir que os policiais do Ronda trabalhem em 2 por viatura e não permitem que eles tenham esse treinamento periódico. A gente vê a questão do aumento da criminalidade com uma série de fatores que contribuem para esse aumento da criminalidade. A gente, ao entrar nas cadeiras da academia como militar, a gente aprende que a tropa é espelho do comandante. Então, quando o comandante é um comandante exemplar, que cumpre realmente o dever ao subordinado, mas faz essa cobrança de maneira legal, sem abusar da autoridade, o subordinado ele segue o seu comandante. E hoje, infelizmente, um dos fatores que tem contribuído para que haja essa desmotivação da categoria, consequente aumento da criminalidade, é o desrespeito aos militares, né? Por diversas vezes, o comentarista esportivo, que por acaso é irmão do governador do estado, tem da mídia dizer que na Polícia Militar a tropa é composta por bandidos fardados. Isso desmotiva muito o cidadão a vestir sua farda e a defender a sociedade quando o irmão do governador vai para a imprensa dizer uma coisa como essa. Outro fator é a inexperiência do nosso secretário de Segurança, que nunca exerceu um cargo de gestão na segurança pública. Ele sempre acompanhou o governador como segurança do governador, isso desde a época em que o governador era presidente da Assembleia, que o coronel Bezerra era seu segurança particular e nunca exerceu uma função de comandar sequer um quartel, uma área específica aqui em Fortaleza, ele nunca comandou e não tem a menor experiência para comandar. Um outro fator, como a gente sabe, é a questão das drogas. As drogas têm se alastrado e o combate à droga tem que se lembrar que é responsabilidade também da polícia. Eu não posso, como comandante, como secretário de segurança, dizer que a culpa do aumento dos homicídios é das drogas, porque eu também tenho a obrigação de combater o tráfico de drogas e o uso de drogas que acontece livremente em Fortaleza. Então, uma série de fatores policiais e também fatores sociais, logicamente. Falta de emprego, a dificuldade, a questão da impunidade. Aqui a gente acredita a próprio legislativo, a falta de leis mais rigorosas. Se debate muito hoje a questão da redução da maioridade penal. A população tem cobrado essa redução. Eu acho que ela vai ser uma consequência, vai acabar acontecendo essa redução. Lembrando que isso é responsabilidade do Congresso Nacional, mas eu acho que a redução por si só não vai resolver o problema. Eu acho que é uma das maneiras de se combater a impunidade. Eu acho que eu inclusive, sou a favor da redução da maioridade penal. Porém, a gente tem que trabalhar outras políticas além da redução da maioridade penal, porque senão a gente vai resolver um ponto,
e deixar o restante para ser resolvido e não vai ter um efeito positivo. Hoje, ser agente de segurança pública no estado de Ceará, especificamente policial militar, é extremamente complicado pela cobrança que se tem da população com toda razão e pela cobrança que é feita pelo governo, mas quando o governo cobra, o governo não dá condições de trabalho a esse profissional. A gente tem o orgulho de dizer que onde a gente chega, o policial pede para trabalhar. O policial pede para se colocar mais um homem na viatura para que realmente aumente-se a abordagem, faça-se uma abordagem com mais segurança. Você imagina o que é você, policial militar, dentro de uma viatura caracterizada, com intermitente acionado, subir um morro de uma comunidade carente, de uma comunidade onde há uma grande criminalidade, onde todos os bandidos estão vendo o policial militar chegar na comunidade e o policial militar não sabe quem são os bandidos. Então é uma dificuldade muito grande de se trabalhar ostensivamente hoje em Fortaleza. E o policial militar hoje ele tem uma pressão muito grande por parte do Estado no sentido de cumprir as ordens sem questionar essas ordens. Mesmo sendo ordens ilegais, devem ser cumpridas pelo policial militar, porque senão ele vai ter uma consequência lá na frente, ele pode ser transferido para o interior do Estado, ele pode responder a um processo administrativo e ser expulso da corporação, como o governo está pedindo, a demissão de mais de 20 policiais militares que participaram de uma reunião para debater um acordo que tinha sido firmado com o governo do Estado. Então, há uma repressão muito grande por parte do secretário de Segurança em relação a esses policiais, mas a gente não vê um planejamento de reprimir os bandidos. Há uma repressão contra o policial, mas o bandido está aí trabalhando facilmente, sem uma repressão por parte do Estado. Nós temos 44 policiais militares, 21 bombeiros respondendo a processo administrativo, como já citei, em virtude de uma reunião que ocorreu no dia 3 de janeiro para debater com a categoria as pautas pendentes com o governo do Estado. Nesse momento que eles foram tirados das ruas para responder a esses processos administrativos, passaram uma série de constrangimentos, vários deles estão hoje de licença de tratamento de saúde. Eu posso citar o caso de um cidadão específico, não tem autorização dele, mas acredito que não tem problema, um soldado chamado Rafael Lima. Esse soldado foi das Forças Armadas, ele trabalhou pelas Forças Armadas numa missão de paz no Haiti, e lá ele tem várias medalhas de condecoração por bons serviços prestados à nação brasileira. É um cidadão que apresenta essas medalhas com muito orgulho em todo momento que ele se apresenta. E recentemente foi pedido pela Controladoria Geral dos órgãos de segurança pública a demissão desse cidadão da Polícia Militar, simplesmente porque ele foi para essa reunião para conversar com os presidentes de associação. Em nenhum momento esse cidadão falou em paralisação, em nenhum momento esse cidadão questionou o Estado, ele foi lá para escutar os presidentes de associação, e muitos policiais militares hoje estão sofrendo com questão de transferências, como eu já falei. Hoje não se quer saber se o policial militar está com a esposa grávida, se ele está com o pai que está sofrendo de câncer, se ele sequer questiona as ações do Estado, ele é transferido para o interior do Estado e de preferência para um município bem longe, certo? Para que ele possa realmente se sentir constrangido e não possa mais questionar o Estado. Então, a gente teve uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a gente convidou do Edmilson para visitarmos esses policiais no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, e lá a gente ficou surpreso com a situação em que eles estavam, embaixo de árvores, pegando chuva, numa situação totalmente constrangedora, e tirando esses policiais das ruas que poderiam lá estar prestando serviço para a população. Então a gente vê que a única preocupação do secretário de Segurança realmente é que não haja oposição no sentido político da coisa em relação ao seu trabalho. Então ele tem que tratar isso muito tecnicamente. A Secretaria de Segurança não pode ser ocupada por pessoas que tenham pretensão política. Eu acho que tem que ser realmente um técnico, para que esse técnico possa gerir melhor a nossa secretaria. Nós, em 3 de janeiro de 2012, tivemos a felicidade de assinar um documento com os secretários do Estado, estabelecendo 8 metas, 8 pautas, 8 pontos de uma pauta, melhor dizendo, para que houvesse atendimento por parte do governo do Estado. Houve realmente anistia administrativa, isso foi cumprido pelo governo do Estado. O militar, policial e bombeiro passou a receber auxílio alimentação, que era pago somente aos civis, não era pago por militar, passou a receber também. E foi incorporada uma gratificação. Ele já recebia essa gratificação, só que ela foi incorporada ao salário. Só que eram 8 itens. Desses 8, alguns muito importantes deixaram de ser atendidos. Por exemplo,
a questão da carga horária. Hoje o policial militar no interior do estado trabalha 96 horas semanais. Nenhum cidadão, nenhum trabalhador tem uma carga horária como essa. Isso é trabalho escravo. E o comandante-geral tem condições de resolver isso, mas não resolve esse problema. Prometeu que até dezembro de 2012 ele cumpria esse ponto e não atendeu. Esse ponto de reduzir pelo menos para 42 horas semanais. Nós temos hoje ainda o policial militar esperando 20 anos para ter sua primeira promoção. E algumas pessoas se assustam quando a gente diz a diferença salarial. A repercussão financeira da promoção de soldado a cabo é de cerca de R$70. Então não dá para o Estado alegar que não tem condições de pagar diante de recordes de arrecadação, de aumento de impostos que são cobrados. Então hoje o policial continua esperando 20 anos para ter sua promoção e isso não foi resolvido. Nós temos um código de ética que era para ter sido encaminhado para a Assembleia para substituir o Código Disciplinar. Também não foi debatido, mas não foi encaminhado para a Assembleia. Temos a questão da hora extra. O policial, como eu falei, trabalha 96 horas semanais, não recebe R$1 a mais. E o reajuste 2013-2014 que não foi cumprido, nem sequer foi debatido com o governo do Estado. Então, a gente tem 5 pontos pendentes. A gente sabe e tem a consciência que o governo do Estado não pode atender tudo de uma vez só, mas tem algumas questões que são emergentes, necessitam realmente do atendimento. E o governo do Estado, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele não atendeu ainda esses pontos. A anistia que está sendo discutida no Congresso Nacional está no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, é um projeto de lei do líder do governo, o senador Pimentel, tem como relator o senador Inácio Arruda, tem o apoio do senador Eunício Oliveira, então a bancada cearense está toda a favor da anistia, e eu acredito que até o dia 15 de maio deve estar sendo votado na CCJ, de lá vai para a Câmara, onde vai haver uma discussão também na CCJ. A gente espera que lá mesmo na CCJ seja aprovado para que vá para a sanção da Presidente da República. A gente acredita que a Presidente vai sancionar, até porque ela mesma ela já foi anistiada em virtude de movimentos que ela participou no passado, então não há motivos para que ela não venha anistiar esses policiais militares. E lembrando a população que a anistia é somente para os crimes militares. Se algum militar se excedeu, praticou um crime além do crime militar, ele vai responder por esse crime. Se houve uma agressão física a uma pessoa, se houve um porte ilegal de armas, se houve qualquer outro crime praticado pelo militar, ele vai responder normalmente por esses crimes. Ele vai ser anistiado de quê? Da participação no movimento paredista. É somente disso que se trata a anistia.